De volta à parte de cruzamentos, a gente vai ver agora alguma das vantagens e desvantagens de se trabalhar com raças sintéticas, né? O primeiro seria uma vantagem, né? Aproveitamento dos efeitos benéficos da heterose e a heterozigose residual. A gente sabe que a raça sintética ela vai se beneficiar de maneira que, uma vez formado o seu cruzamento, né, a sua composição genética, a gente vai fazer cruzamentos inter si, ou seja, cruzamento de animais com a mesma composição genética. E a gente sabe do valor da heterozigosidade residual, né, esse benefício da heterose residual. Então, havendo uma importância dessa heterose residual, a gente vai conservá-la, né, a um nível que a gente tem na primeira geração de acasalamentos dessa geração. Né? Aumento na variação genética porque a gente promove, né, através do cruzamento, a entrada de genes que não existiam originalmente na raça. Seguido também de melhoramento rápido de algumas características específicas. Né? Então, por meio do cruzamento, a gente tem um incremento já imediato, né, de 50%, né, da composição genética, do patrimônio genético da população, né, sendo substituído já na primeira geração por meio de cruzamento. E mantendo essa implementação, esse ganho por meio da raça sintética, isso seria benéfico. Né? E aproveitamento da heterose, né, a primeira heterose, não a residual, né, na primeira geração. Na formação, a gente tem que estabelecer primeiro uma composição genética, né, um grau de sangue, né, que é o nome popular, embora a terminologia esteja incorreta, né, porque remete de novo àquela questão da herança vir por sangue, né? Então, a composição genética é um termo mais adequado a ser utilizado nesse caso, né? E realizar os cruzamentos para obter essa composição. Então, a gente faz um esquema para chegar à composição genética desejada e assim que a gente vai acasalar animais de mesma composição genética, é o cruzamento inter si. Geralmente, na maioria das raças bovinas que a gente vai ter, tanto para corte quanto para leite, a gente vai ter 5/8 de raça europeia e 3/8 de raça zebuína. É quase que uma fórmula já escrita, né, e já como uma receita de bolo, né, já determinada como uma receita de bolo. E isso remete ao início do século XX, quando, dentro de uma população de bovinos shorthorn com Brahma, né, fazia-se vários acasalamentos até que um acasalamento, né, um produto, né, que era um bezerro, chamou bastante a atenção de um criador, né, lá na área do sul, né, a região desértica do sul dos Estados Unidos, e ele observou esse animal que tinha uma musculosidade diferenciada, uma precocidade e, ao mesmo tempo, uma resistência, uma rusticidade muito grande. Né? E pelas características dele ser um animal muito brincalhão e tudo mais, ele foi chamado de monkey, né? De macaco em inglês. Né? Vivia pulando. E ele foi analisar, né? Foi procurar nos escritos dele qual que era a composição genética desse animal. Ele percebeu, falou assim, o monkey ele é 5/8 da raça Shorthorn, que é uma raça britânica, né, europeia, das Ilhas Britânicas, né, na ilha da Grã-Bretanha mesmo, e 3/8 da raça Brahman. E ele percebeu que essa composição genética era boa e começou a cruzar este touro, 5/8, 3/8, somente com vacas 5/8, 3/8. Então surgia neste momento
uma raça, né, que era desenvolvida às margens do rio Santa Gertrudes. Surgiu a raça Santa Gertrudes, a primeira raça a utilizar esta fórmula de composição genética 5 oitavos, 3 oitavos. Né? E seguindo essa norma 5 oitavos de europeu com 3 oitavos de zebuíno, foram derivadas muitas outras raças, inclusive a raça nacional, né, brasileira, desenvolvida a partir dos primeiros projetos lá da Embrapa na década de 70, oriundos do projeto Mestiço Leiteiro Brasileiro, que é a raça Girolanda. E a raça Girolanda, ela vem dessa ideia de que a composição 5 oitavos holandês com 3 oitavos de uma raça leiteira zebuína de boa adaptação ao Brasil, que era a raça Gir, né, que anos antes ela era de dupla aptidão, porém, comparativamente ao Nelore e ao Guzerá, ela apresentava menor peso corporal. Então, os criadores começaram a investir, a selecionar animais leiteiros da raça Gir. Então, no momento em que se processou esse programa de melhoramento, a raça Gir era a de maior destaque dentro da parte leiteira entre os zebuínos. Então, aqui um esquema básico de como fazer um animal 5 oitavos, né? Então, primeiro passo, um touro Gir acasalado com uma vaca holandesa, gera uma vaca mestiça, né, chamado meio sangue, acasalado com touro Gir, vai gerar uma vaca 3/4 Gir, 1/4 holandês. Usando o touro holandês, a gente vai formar uma vaca que é 5 oitavos holandesa e 3 oitavos Gir. Essa vaca, oficialmente, não é uma vaca girolanda, não é um indivíduo sintético. O animal, né, de raça sintética só vem quando o pai e a mãe são de mesma composição genética. Então, só a última linha aí é de animais puros sintéticos. Então, a vaca, que é 5 oitavos, 3 oitavos, formada aí com mãe 3/4 Gir, 1/4 holandês e pai holandês puro, é uma vaca mestiça, mas não é a raça girolando. Então, a raça girolando, propriamente dita sintética, é chamada também de puro sintético, né? Ela é resultado de pai e mãe 5 oitavos, 3 oitavos. Um caminho aqui, né? O caminho anterior a gente mostrava a formação através somente de reprodutores de raça pura, seja holandês, né? Macho, né? Reprodutor holandês, seja reprodutor da raça Gir. Aqui a gente usa alternativamente, a gente encurta uma geração usando em cima da vaca meio sangue holandês Gir, um touro que vai formar a 5 oitavos, 3 oitavos, que é um touro 3/4 holandês e 1/4 Gir. E, bom, anos atrás não era tão viável esse cruzamento, porque raramente a gente tinha um touro desse sendo avaliado geneticamente. Hoje em dia, a gente já tem avaliações específicas para essa composição racial, né? E isso resulta numa simplificação do caminho aí para a chegada do 5 oitavos, 3 oitavos. Né? E aqui uma tabela simplificada de tudo o que a associação, né, de criadores considera como aproximado. Né? Então, existem faixas, por exemplo, para holandês puro, considera-se que holandês puro pode ser um animal 15-16. E no outro extremo, aqui na parte superior inferior direita da tabela, a gente vai ter que o Gir pode ser até 3,16, né, 18% holandês para ser considerado Gir puro Gir no cruzamento. Né? E os 5 oitavos, né, para registro, né, eles são considerados animais desde um grau de sangue mais baixo, né, 56,25 de holandês, até um grau de 68,75 de holandês. E os puros sintéticos, né, como a gente já falou, é só quando a gente tem esse resultado aí de composição de pai e mãe holandês. Né?
Outras raças sintéticas, a Santa Gertrudes, que eu dei o exemplo lá, que foi o primeiro a seguir essa receita 5 oitavos, 3 oitavos. O Brangus, muito utilizado em gado de corte no sul do país, né? Que é um animal que é 5 oitavos Angus, 3 oitavos Nelore. O Canchim, desenvolvido na Embrapa Pecuária Sudeste, né, em São Carlos, estado de São Paulo. É um animal que é 5 oitavos Charolais, né, que é uma raça francesa, né, europeia continental, e 3 oitavos Nelore. E a gente tem uma raça, essa é a raça mais nova de gado de corte que existe no Brasil, que é a chamada raça Purunã. A raça Purunã é 1/4 Charolais, Charolais puro, né, francês, 1/4 Caracu, que seria uma raça de sangue taurino, porém criada no Brasil, né, desde os tempos coloniais, já selecionada para o ambiente brasileiro. 1/4 Canchim, que é o que a gente falou anteriormente, e 1/4 Angus. Então é um animal que tem uma predominância, né? Fora essa composição do Canchim, que tem 3 oitavos de Nelore, então a gente baixa para 3 oitavos vezes 1/4 dá 3 vezes 8 vezes 4, 32, dá 3,32 avos de zebu, né? Enquanto que dá 20 e 9,32 de europeu na composição desse mestiço. Para leite, né, alguns cruzamentos aqui, apesar de não muito conhecidos, né, esses dois primeiros, foram projetos brasileiros e que foram levados à frente. Mas hoje em dia quase não se usa, né? Então a gente tem a raça Pitangueiras, que é a Red Paul, originária lá da região também, né, da Grã-Bretanha, e 3 oitavos Guzerá, e a raça Lavínia, que é 5 oitavos Pardo Suíço com 3 oitavos Guzerá. E raças que são mais comuns, assim como a Girolando é a predominante no Brasil, seria a Guzolando, né, bem popular aqui no estado do Ceará, que é 5 oitavos holandês, 3 oitavos Guzerá, no mesmo formato de Girolando, só que ao invés de Gir, utilização de Guzerá leiteiro na sua composição. E da raça Sim Brasil. A raça Sim Brasil, né, a similaridade do que acontece com a Cimental, ela tem a sua versão para a produção de leite e para a produção de carne. O Sim Brasil leiteiro, né, ele tem 5 oitavos do Cimental, linhagem leiteira, né, o Cimental existem linhagens de corte, e 3 oitavos de Guzerá leiteiro. Então, é uma raça caracterizada pelos seus machos terem uma composição muscular bem destacada, né? São os animais de um bom porte, né? Que é um taurino europeu, e tem boa produção de leite também. E existem outros compostos, outros sintéticos, de mais de 2 raças, né? Assim como aquele que a gente viu do Purunã, existe esse caso aí, né? De ter maior heterozigosidade residual, porém com dificuldade de obtenção de material genético especializado para a formação da raça e pouco controle da composição genética exata. Então a gente tem um mestiço leiteiro australiano, né, que é o 80% Jersey, 15% Sahiwal, que é uma raça zebu, né, originária do Paquistão, e de aptidão leiteira, e 5% de holandesa. E a gente tem um outro que se chama Jamaica Hope, né, a esperança da Jamaica, que é 70% europeu, né, meio que indistinto aí entre Jersey e holandês principalmente, né, e 30% de Sahiwal. Então, essas composições não tão exatas, elas estão presentes em muitos lugares do mundo. Então, a gente tem, por exemplo, na Nova Zelândia, quase 50% do gado leiteiro que se utiliza lá é chamado de gado kiwi, né, o kiwi cross, né, que seria alguma coisa de composição de Jersey misturado com holandesa, mas a gente não sabe especificamente qual é a composição, né? Então é meio que uma raça local, né, que está sendo sintetizada aos poucos.
Então, temos programas de melhoramento que não trabalham com sintético, mas trabalham com múltiplas raças, né? E que buscam uma padronização, como, por exemplo, o composto Montana, né? Que é um composto de 4 grupos raciais, e os 4 grupos raciais têm diversas raças dentro dele. Então, a gente tem europeus adaptados, que seriam basicamente caracu e cenepol, né? Que seriam os animais de genética taurina, porém originária de locais adaptados, né? O Cenepol foi desenvolvido no Caribe com animais de cruzamento vindo do Red Poll, que é britânico, com uma raça taurina da região do Senegal, por isso que ficou Cenepol, né? E teremos outros, como, por exemplo, o pé duro, né, pode ser utilizado, né? É uma tendência agora que o pé duro tenha uma caracterização genética, né, relacionada à produção, né? Várias pesquisas sendo conduzidas nesse sentido. Os britânicos são todos aqueles de pequeno porte, né? O Angus, o Shorthorn, Devon, entre outros, que são de médio porte e destinados a carne de mais alta qualidade. O C seria o continental, entraria pardo suíço para corte, cimental para corte, Chianino, Charolais, Blood Aquitaine e entre muitas outras raças aí que são de origem principalmente italiana, francesa e alemã. E o N seria os adaptados. O N, no caso, seria zebuínos, basicamente, né? Nelore, Buzerá e tudo mais. Então, para entrar nesse programa de melhoramento, por exemplo, tem que ter no mínimo 3 raças. O grupamento de zebuínos é no máximo 6/16 avos, né? Então, se a gente tem 1/16 avos em torno de 6%, então daria no máximo 40% de Nelore, né? Nelore não, de zebuíno, melhor dizendo, né? Do grupo A, máximo de 14/16 e mínimo de 2/16. O N mais A pode ser a totalidade, né? E tem que ser no mínimo 4/16. Do grupo B, a gente pode ter no mínimo no máximo 12/16 do britânico, né, para não ficar muito puxado para o britânico, e a mesma regra para o continental e também para sua soma, né? Então, usar pelo menos 3 dessas raças para obter, né? E para finalizar, qual sistema adotar? Bom, pode-se usar raça pura. Pode ser que o cruzamento não traga vantagem nenhuma, traga mais custo do que benefício. Então, no Brasil, por exemplo, para gado de corte, a maioria dos produtores usa Nelore, né? Perguntar qual raça se utiliza, se usa algum cruzamento, muitos deles vão dizer que não usam cruzamento do tipo nenhum. E estão muito bem, certo? Então, é uma questão de custo-benefício. Por quê? Às vezes a propriedade tem uma criação muito extensiva e ele não tem como, por exemplo, controlar os cruzamentos, né? Ou então tem a questão de não conseguir fazer esse manejo diferenciado reprodutivo de reaproveitamento, né? Ou então não vê vantagem no cruzamento industrial. Acontece, né? Então, raça pura, principalmente para sistemas menos intensivos, tem sido uma preferência. Cruzamento industrial. A heterose direta é importante. Então, muitos produtores usam animais Angus em cima do Nelore. Então, tem uma fatia de mercado, né, de animais mais precoces e de melhor qualidade em menos tempo. Né? Cruzamento triplo ou duplo, quando tanto a heterose direta quanto a materna são importantes. Indústria de aves e suínos. Não tem competitividade aquele que não usa esse tipo de cruzamento. Em aves, praticamente 100% do material genético do Brasil é híbrido duplo, né? Cruzamento com 4 raças. E em suínos a gente tem aí uma variação desde cruzamento triplo até cruzamentos duplos também, compondo uma esmagadora maioria dos sistemas de produção.
E cruzamento rotacional, muito pouco utilizado no Brasil, e serve quando a aquisição ou produção de fêmeas é muito cara. Então, é mais para produtores autônomos que têm capacidade de realizar esses cruzamentos, porém, têm dificuldade de realizar a reposição de animais, né, adquirir animais para reposição. Né? O sistema de acasalamento pode ser otimizado quando, em manejo simples, se consegue obter o máximo de cada contribuinte, conhecendo sua origem e capacidade de combinação. Certo?